você vai ver nesta edição. Saiba quais são as 10 profissões que estão em baixa no mercado de trabalho. Todas as profissões, qualquer que seja ela hoje em dia, você tem que estar sempre atento às novidades, às inovações que acontecem na área e inovações que vão substituir o teu trabalho. A ação coordenada do MPT reduz o número de acidentes de trabalho em Caxias do Sul. Nós começamos a nos reunir com o Ministério do Trabalho, sindicatos de trabalhadores, para discutir os problemas, traçar um diagnóstico e poder elaborar projetos de atuação na cidade. O processo seletivo pode ser considerado discriminatório? Os processos seletivos discriminatórios, eles acontecem quando eles exigem do candidato informações que são desnecessárias à aferição de sua aptidão para o cargo. E na agenda cultural tem dança, uma homenagem aos trabalhadores domésticos. O programa de hoje está cheio de novidades. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Foi divulgada recentemente uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que listou 10 profissões que estão perdendo cada vez mais espaço no mercado. A evolução tecnológica é apontada como o principal motivo. Especialistas dizem que os profissionais dessas áreas precisam ter um plano B. Veja na reportagem. O mundo está em constante transformação e o mercado de trabalho está incluído nessas mudanças. Com o surgimento de novas profissões e tecnologias, algumas áreas perdem espaço no mercado de trabalho, como na agricultura, setor que irá oferecer até 19% menos vagas até 2022 nos Estados Unidos. Uma empresa americana especializada em carreiras listou 10 profissões com risco de extinção. A ocupação do Hélio está nas primeiras colocações do ranking, mas isso não te assusta, né? Não assusta porque a gente podendo acompanhar a tecnologia, né, fazer curso e ter a oportunidade de aprender, né, a gente consegue acompanhar, né? A tecnologia, o São Antônio aqui, ele dá muita oportunidade para a gente. Os cursos que aparecem, ele coloca a gente para fazer e acompanhar bem, né? Colega de Hélio, o Márcio, também concorda que possuir qualificação profissional é fundamental para manter-se empregado. Para a gente que está sempre se especializando com novas tecnologias, principalmente maquinário, eu acho que ainda tem bastante oferta de serviço, né? Uma colheitadeira como esta substitui o trabalho de até 200 homens. Este produtor revela que hoje precisa de menos funcionários do que em 1979. Quando iniciou as atividades no campo. As máquinas hoje têm uma performance maior, são mais eficientes, de maior produtividade. A análise não levou em consideração o Brasil, mas o proprietário desta fazenda diz não acreditar que o mesmo possa ocorrer por aqui, pelo menos no curto prazo, já que o setor apresenta previsão de crescimento de 40% até 2019. Ele acredita que a área perdeu vagas com o passar dos anos, mas abriu oportunidades em outros segmentos com o avanço da nova tecnologia. Estados Unidos já atingiu há muito tempo a sua fronteira agrícola, estabilizou. Nós estamos ampliando a nossa fronteira agrícola, incorporando novas áreas, transformando pastagens degradadas em produção agrícola. Além de agricultor, carteiro, leitor de medidor, repórter de jornal impresso, agente de viagens, lenhador, comissário de bordo, operador de furadeira, atendente de impressão e inspetor tributário também perderão postos de trabalho nos próximos anos, segundo a pesquisa. Essas profissões precisam se reinventar, todas elas, não só essas que você citou, mas todas as profissões, qualquer que seja ela hoje em dia, você tem que estar sempre atento às novidades, às inovações que acontecem na área e inovações que vão substituir o teu trabalho. Por exemplo, imagina uma lojinha de R$ 1,99. Você compra lá puxador de porta, essas coisas. Com impressora 3D eu faço em casa. Eu não preciso sair para comprar pequenos objetos. Mudanças na economia, excessos de formandos e avanços tecnológicos acabam contribuindo para que algumas carreiras sejam menos procuradas pelos empregadores, segundo o professor. Com um mercado instável, ter uma segunda opção pode ser um bom caminho.
O doutor em tecnologia diz que a alta expectativa de vida é mais um fator que contribui para que o trabalhador tenha capacidade de exercer mais de uma profissão. Você precisa ter planos B, sim. Não só por causa da probabilidade de que a tecnologia venha atuar na tua profissão, venha mexer com o teu ganha-pão, mas principalmente porque você vai ficar cansado de fazer o que você faz todo dia e vai querer novas profissões. E hoje você consegue fazer isso. A gente está chegando com saúde e com virilidade, com disposição para atuar em outras profissões, mesmo com 40, 60 anos. Na internet, nas ruas ou na mesa do jantar. Achar funcionários fazendo piadas sobre o próprio chefe não é difícil. Alguns preferem manter o segredo sobre o que pensam dos patrões. Já outros colocam mesmo a boca no trombone e mandam aquele recadinho. Vamos ao nosso quadro Recado pro Chefe. Ô chefe, cada um aumento que você prometeu, senão vai ter greve. Ô chefe, dá uma força pra gente aí que você tá apertando um pouquinho a gente, nós estamos aí pra ajudar você, hein? É só agradecemos aí, hein, chefe? Então, faz pouco tempo que eu cheguei na empresa, mas quando eu liguei lá na empresa, né, pra agendar a entrevista, foi a primeira coisa que ele falou, foi o curso de inglês. Chefe, e aí? Participar de um processo seletivo pode ser a porta de entrada para um novo emprego. O recrutador vai avaliar a capacidade profissional e a aptidão psicológica do candidato. Mas os patrões precisam ficar atentos. Perguntas relacionadas ao estado de gravidez e solicitação de testes de HIV, por exemplo, refletem posturas que caracterizam o processo seletivo como discriminatório. O pessoal dessa sala está participando de uma dinâmica que faz parte de um processo seletivo e daqui vai sair o novo gerente de marketing dessa empresa. Você já deve ter participado alguma vez de uma dinâmica como essa. E aí eu te pergunto, como é elaborado um processo seletivo assim? Quais são os critérios e o limite para perguntas e atividades nesse tipo de seleção? Os processos seletivos são elaborados considerando a função que será exercida e o cargo que será ocupado. Dessa forma, os processos podem ser mais curtos e menos complexos ou mais longos e mais específicos. A consultora de RH, Amy Flugel, explica como são elaborados. Quando a gente elabora os critérios para um processo seletivo, nós começamos, primeira parte, conhecendo a empresa. Que empresa é essa, qual a cultura dela, que tipo de profissional ela espera receber. E a partir daí nós começamos a desenhar o perfil desse cargo. As empresas devem ter cuidado para não serem invasivas com perguntas pessoais feitas durante um processo seletivo. O entrevistador deve priorizar perguntas que dizem respeito à função que será desempenhada pelo candidato, caso seja contratado, para evitar situações constrangedoras. Uma vez em um processo seletivo, estávamos todos os candidatos reunidos e os gestores na nossa frente fazendo perguntas em dinâmica mesmo, todo mundo junto. E um deles perguntou para o rapaz que estava do meu lado a respeito da sexualidade dele e da religião também. Assim, foi uma situação bem chata que eu fiquei constrangida pelo rapaz. Os processos seletivos discriminatórios, eles acontecem quando eles exigem do candidato informações que são desnecessárias à aferição de sua aptidão para o cargo. A Convenção número 111 da Organização Internacional do Trabalho define discriminação em matéria de emprego como sendo toda distinção ou exclusão com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito anular ou impedir a igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego ou na ocupação. A pessoa sujeita a situações constrangedoras em processos seletivos pode denunciar a prática ao Ministério Público do Trabalho, à Superintendência Regional do Trabalho ou procurar a orientação de um advogado trabalhista. Caso ele ache
que lhe é devida uma indenização pelos danos morais suportados, deve procurar um advogado de sua confiança para orientações e para possível ingresso de uma ação de indenização para reparação desses danos morais. É claro que todo esse constrangimento deve ser respaldado por provas, sejam testemunhais, documentais. Nem todo processo seletivo é considerado invasivo ou discriminatório. Estar preparado para participar de todas as etapas da seleção pode ser a porta de entrada para uma nova oportunidade de emprego. É ser verdadeiro, é se preparar para isso, se conhecer e conhecer a empresa. Aí todo mundo consegue tomar uma decisão, tanto a empresa do lado de cá, quanto o candidato do lado de cá, porque, na minha opinião, os dois têm que decidir se querem ou não continuar juntos. E para quem deseja se dar bem durante uma entrevista de emprego, aí vão algumas dicas. Seja pontual. Demonstre segurança nas posturas e ao se comunicar com o recrutador. Utilize roupa adequada para a entrevista. Não fale mal do atual ou do empregador anterior. Não revele informações confidenciais sobre a empresa que já trabalhou. Demonstre entusiasmo com a oportunidade de emprego. E boa sorte! A ação coordenada do MPT reduz em quase 40% o número de acidentes de trabalho em Caxias do Sul. É depois do intervalo. A gente volta já. A ação do Ministério Público do Trabalho em Caxias do Sul reduz o número de acidentes de trabalho na cidade. Nos primeiros 6 meses do ano passado, foram registrados mais de 3.800 acidentes, enquanto até a metade de junho deste ano foram contabilizados cerca de 2.300, uma redução de quase 40%. A reportagem é de Rafael Silva. No mês passado, você viu aqui no Trabalho Legal a força-tarefa estadual deste ano relativa a meio ambiente de trabalho em frigoríficos avícolas. A fiscalização foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Trabalhadores revelaram que trabalhavam em más condições. Ali dentro eles querem que as pessoas sejam uns robôs, eles não tratam as pessoas como ser humano. Sabe, eles tratam as pessoas como uns robôs, assim, que tu tem que dar conta, tem que dar conta. Eu tenho tendinite nos ombros, 2 ombros. Dói bastante. Dói dia e noite, é direto. Eu trabalho abaixo de remédios. Após a constatação de risco grave à saúde e à integridade física dos funcionários, o frigorífico localizado em São Sebastião do Caí foi interditado. Essa empresa deve ser chamada para formalizar um TAC, um ajuste de conduta, em que ela se comprometerá a resolver todos os problemas, sob pena de multa, ou ação civil pública. Não há mais o que prolongar na fiscalização, né? Passamos a régua nessa empresa na parte de fiscalização. Agora vamos passar a régua na parte do inquérito e da adequação. Os resultados de ações do MPT têm possibilitado também a queda no número de acidentes de trabalho na cidade de Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul. Nos 6 primeiros meses do ano passado, foram registrados mais de 3.800 acidentes de trabalho, enquanto em 2014, até metade de junho, foram contabilizados cerca de 2.300, uma redução de 39%. Essa é uma queda muito importante, porque ela é o resultado direto de uma atuação que teve início no primeiro dia, praticamente, da instalação do Ministério Público do Trabalho em Caxias do Sul, que se deu no final de 2006. De acordo com o procurador, os resultados são frutos de articulações do MPT. Nós começamos a nos reunir com o Ministério do Trabalho, sindicatos de trabalhadores, para discutir os problemas, traçar um diagnóstico e poder elaborar projetos de atuação na cidade. Esse projeto de articulação começou inicialmente em 2 áreas, frigoríficos e construção civil, que eram os ramos onde o número de acidentes e de adoecimentos era mais agudo, mais alto, e havia uma demanda social muito mais importante. Nós começamos esses 2 segmentos e, como todo projeto de atividade econômica permanente, são projetos permanentes, continuam até hoje.
Para Ricardo Garcia, que também é representante regional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, a CODEMAT, a atuação do MPT amplia a proteção aos direitos fundamentais e sociais do cidadão, combatendo ilegalidades praticadas por patrões. A importância do Ministério Público é que ele é um agente político e é independente do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Ele tem uma atuação que, se não é poder, é de quase poder e pode intervir diretamente na realidade sem nenhuma intermediação. E o Ministério Público do Trabalho vai às ruas tirar as dúvidas do trabalhador. Vamos ao quadro MPT Responde. Eu queria saber a diferença dos trabalhadores que são escravizados hoje para os que eram escravizados antes da Lei Áurea. O trabalhador que era escravizado antes da Lei Áurea era aquele negro, acorrentado e que constituía uma propriedade, um bem do senhor que o escravizava. Ele não sabia seus direitos, ele nem tinha direitos trabalhistas. O trabalhador escravizado de hoje, ele tem direitos trabalhistas, não necessariamente ele é um negro e nem ele é cerceado da sua liberdade de ir e vir. Ele é um trabalhador escravizado porque ele está trabalhando em condição de degradância e sem observância dos seus direitos trabalhistas. A seguir, tem dança na nossa agenda cultural, uma homenagem aos trabalhadores domésticos. Vale a pena conferir. A gente volta já. E na agenda cultural de hoje, você terá a oportunidade de conferir uma dança especial. O nosso repórter Rafael Silva foi conferir de perto. Roda a vinheta. A equipe do Trabalho Legal veio até Taguatinga, que fica a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, aqui no Distrito Federal, para conhecer um pouco do trabalho do grupo de dança Chill Performance. Bom, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria que cada um se apresentasse. Georgia. Fiacra ou Felipe. Maiara Coelho. Carol Cristina. Me chamo Hudson Olivier. Hudson, como iniciou a história do grupo? Então, na verdade, a Chill Performance ela foi criada por uma integrante que não está aqui presente, que se chama Gabriela Bandeira. E a intenção do grupo é a junção de vários bailarinos de outros grupos, né? Que, porventura, eram dançarinos que saíram dos grupos e ficaram sem dançar em nenhum grupo. E daí a intenção da Gabriela era de juntar essas pessoas que não estavam dançando em nenhum grupo e juntar em um grupo só e distribuir a arte da dança por Brasília. E temos dois anos de dança, né? Mas há um estilo que define assim, o trabalho de vocês? Então, na verdade, a gente se caracteriza como danças urbanas, mas a gente se adapta muito aos trabalhos pedidos pelos clientes. Assim. Se um cliente chegar na gente e falar, a gente quer que vocês trabalhem com frevo, por exemplo, a gente vai se adaptar ao frevo. Roberta, tem uma inspiração para dançar? Nossa inspiração principal somos, na verdade, nós mesmos, que temos, cada um tem um estilo diferente, teve uma trajetória de dança, cada um seguiu um grupo antes de juntar o nosso grupo. E a gente segue muito a linhagem brasileira. Tudo que a gente faz é muito voltado ao Brasil, a danças culturais brasileiras, e a gente procura fazer o mais original possível dentro da nosso estilo de dança, que é a dança urbana. Cultura popular. Né? Isso. Felipe, geralmente onde vocês se apresentam? A gente costuma apresentar em festas particulares ou festas públicas, na UNB, por exemplo, boates, enfim. E, ultimamente, a gente tem trabalhado muito com artistas, cantores, de Brasília e de fora.
Bom, antes da gente começar a gravar, Hudson, você tinha até me contado que alguns grupos decidem, né, seguir carreira em outras cidades, né, saem de Brasília rumo a São Paulo, rumo ao Rio de Janeiro, em busca do sucesso, né, e vocês decidiram ficar em Brasília. E aí eu te pergunto, é fácil fazer dança ou viver da dança, viver da arte aqui em Brasília? Brasília é o último lugar para chegar às informações de fora, né, do nível internacional. Então, assim, como, por exemplo, as danças urbanas não é uma cultura nacional, é uma cultura americana. Então, a gente precisa estar sempre antenado, né, tanto na internet quanto em pessoas de workshops que vêm para o Brasil, dar workshop para a gente e tal. Então, a gente sempre precisa estar antenado. E a gente sabe e a gente reconhece que, infelizmente, Brasília é um lugar que as informações do que a gente precisa vêm em último lugar. E o grupo criou uma apresentação especialmente para o trabalho legal. E, Hudson, como é que foi essa experiência? A gente entrou em um consenso e a gente se reuniu para criar esse trabalho que valorize, na verdade, os empregados domésticos, né? Que há pouco tempo saiu uma PEC valorizando mais esse trabalho e agora o Ministério do Trabalho está multando os empregadores que não assinam as carteiras, né, de trabalho dos empregados domésticos. Então, o nosso trabalho, a partir do momento que vocês assistirem, vocês vão perceber que a gente está fazendo uma valorização, né, com as empregadas domésticas, tanto com o elemento cênico, quanto o elemento de figurino e tal, e o projeto por completo. Bom, e o resultado desse trabalho você confere agora. Bom, e você acabou de conferir o clipe especial da música Baianar com o grupo de dança Chill Performance. Bom, eu esqueci de perguntar o significado, né, do nome do grupo, né? É muito pessoal, assim, nosso, quanto aos artistas de Brasília, assim mesmo, para realmente valorizar mais a arte em Brasília. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do grupo, o que pode fazer? A gente tem uma página oficial no Facebook, né, chamada Chill Performance, o próprio nome do grupo, e a gente tem um canal do YouTube próprio também chamado Chill Performance. Então a escrita é a mesma tanto para o Facebook quanto para o YouTube. E o YouTube é interessante vocês acessarem porque vocês têm acesso aos nossos vídeos e aos nossos trabalhos mais famosos. Bom, eu agradeço aqui por receber a equipe do Trabalho Legal, né, nesse espaço aqui que é um teatro, né, muito bacana, que foi cedido aqui pela administração de Taguatinga. E a edição de hoje do nosso quadro fica por aqui e nas próximas edições do Trabalho Legal você acompanha muito mais. É com você, Marcela. Obrigada, Rafael, e parabéns ao Grupo Chill Performance pelo trabalho. Lembrando que você também pode participar do Trabalho Legal enviando sugestões de reportagens para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O Trabalho Legal de hoje fica por aqui. A gente se despede com um pouco mais de arte. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!